E se tudo o que você aprendeu sobre anjos estivesse completamente errado? Durante muito tempo, a imagem que se formou na mente das pessoas foi quase reconfortante. Figuras humanas, belas, com asas suaves e expressões serenas. Mas existe uma possibilidade inquietante que poucos consideram. E se a verdade for muito mais intensa do que isso? E se, ao invés de trazer conforto imediato, a presença de um anjo fosse algo tão poderoso que o primeiro instinto humano fosse o medo? Existe um detalhe curioso que atravessa diversos relatos antigos. Sempre que um anjo aparece, a reação não é tranquilidade, é choque. E logo em seguida, quase sempre, vem a mesma frase: não temas. Mas por que alguém precisaria dizer isso? Se sua aparência fosse serena, o que exatamente essas pessoas estavam vendo para reagirem dessa forma? Ao longo deste conteúdo, você vai se deparar com descrições que desafiam completamente o imaginário popular. Seres com múltiplas asas, formas que não seguem nenhuma lógica humana, presenças tão intensas que ultrapassam qualquer referência comum. E quanto mais você se aprofunda nesses relatos, mais difícil se torna ignorar o impacto que eles causam. E antes de continuar, se você quer descobrir verdades como essa que raramente são explicadas dessa forma, aproveita agora e se inscreve no canal A Bíblia Revela, porque aqui você vai enxergar detalhes que mudam completamente a forma de entender o mundo espiritual. Porque existe uma verdade simples, mas ao mesmo tempo desconcertante. Talvez os anjos nunca tenham sido feitos para parecer confortáveis aos olhos humanos. E se isso for real, então surge uma pergunta inevitável: o que realmente está além daquilo que conseguimos ver? Ao longo dos séculos, a imagem dos anjos foi moldada muito mais pela arte e pela cultura do que pelos próprios relatos originais. Pinturas, esculturas e representações modernas ajudaram a construir uma visão quase padronizada. Seres humanos perfeitos, com asas delicadas, rostos calmos e uma presença acolhedora. Durante períodos marcantes da história, artistas passaram a retratar figuras celestiais inspiradas na estética humana idealizada. Corpos proporcionais, beleza simétrica e expressões suaves passaram a definir aquilo que muitos passaram a acreditar ser a aparência dos anjos. Com o tempo, essa visão foi reforçada por filmes, séries e ilustrações. E sem perceber, essa imagem passou a ser aceita como verdade absoluta. Mas existe um problema silencioso nisso tudo. Em nenhum momento essas representações tinham como prioridade a fidelidade aos relatos antigos. Pelo contrário, havia uma intenção clara de tornar o desconhecido mais compreensível, mais próximo, menos assustador. E isso levanta uma questão importante. Como representar algo que está além da compreensão humana, sem suavizar seus traços? O resultado disso foi uma desconexão quase imperceptível entre o que se acredita e o que realmente está descrito. A imagem popular dos anjos se tornou confortável, previsível, familiar. Mas quando se retorna às fontes mais antigas, tudo começa a mudar, porque os relatos não descrevem apenas beleza e calma, eles revelam algo muito mais complexo e, muitas vezes, profundamente inquietante. Quando se observa esses relatos com atenção, a primeira coisa que se torna evidente é que não existe apenas um tipo de anjo, existe diversidade. Em alguns momentos, esses seres aparecem como homens comuns. Em outros, surgem com características tão incomuns que desafiam qualquer tentativa de imaginar com clareza. Isso revela algo essencial. A forma depende da função, depende da missão, depende da dimensão em que estão se manifestando. Mas existe algo que permanece constante: o impacto. Esses encontros não são suaves, são intensos, marcados por silêncio, queda e medo. Isso mostra que a presença desses seres vai além do visual. Existe algo que afeta o ambiente, algo que afeta quem presencia. E talvez o mais intrigante seja o fato de que essas descrições não tentam facilitar o entendimento. Elas simplesmente mostram, sem adaptação, sem suavização. E isso leva a uma divisão clara, porque existem aqueles que se aproximam da forma humana e aqueles que estão em um nível completamente diferente. Em diversas situações, anjos aparecem como homens comuns, sem brilho, sem asas visíveis, sem nada que os diferencie imediatamente. Eles caminham,
conversam e interagem de forma natural. E isso levanta uma possibilidade inquietante. Se não fosse pelo contexto, ninguém perceberia. Mas mesmo assim, existe algo diferente. Uma presença, uma autoridade silenciosa, algo que não precisa ser explicado, apenas sentido. E em muitos casos, a verdadeira identidade só é revelada depois de uma ação, depois de um evento, depois de algo que quebra a lógica. Isso sugere algo profundo, que o limite entre o visível e o invisível pode ser muito mais sutil do que se imagina. Mas essa é apenas uma parte, porque à medida que os relatos avançam, tudo muda. E é aqui que a intensidade começa a crescer. Surgem então os serafins, seres que não apenas impressionam, mas transformam completamente a cena. Eles não aparecem em ambientes comuns. Eles estão diante da presença divina, e isso muda tudo. São descritos com 6 asas. 2 cobrem o rosto, 2 cobrem os pés, e 2 mantêm o voo. Nada disso é aleatório. Cada detalhe transmite reverência, submissão, resposta àquilo que está diante deles. E isso revela algo profundo. Mesmo esses seres não conseguem encarar diretamente essa presença. Existe algo tão intenso que exige proteção. E há também o fogo, uma associação constante com algo ardente. Não apenas aparência, mas natureza, como se fossem manifestações vivas de energia. Agora, presta atenção nisso. Se esse tipo de conteúdo está abrindo sua mente, esse é o momento ideal para você se inscrever no canal A Bíblia Revela. Porque daqui para frente, o que você vai descobrir vai ainda mais longe. Porque o que vem agora é ainda mais difícil de compreender. Os querubins. Aqui, qualquer referência humana começa a desaparecer. São descritos com múltiplas faces ao mesmo tempo. Homem, leão, boi, águia, tudo coexistindo. Não é transformação, é simultâneo. E além disso, olhos, muitos olhos, distribuídos pelo corpo, ao redor. Uma sensação de percepção total, nada escapa. E então surgem as rodas, movendo-se junto com eles, sem seguir lógica comum. Cheias de olhos, movendo-se em todas as direções. A cena se torna quase impossível de imaginar. Mas talvez essa seja a intenção. Mostrar algo que não pode ser reduzido à lógica humana. E junto com isso, há som, intenso, poderoso, como muitas águas, como multidões. Não é apenas visual, é uma experiência completa. E diante de tudo isso, um padrão se repete. Medo. Sempre. Imediato. Profundo. E é por isso que a frase "não temas" aparece tantas vezes. Não como saudação, mas como necessidade. Isso revela algo essencial. O impacto não está só na aparência, está na presença. Uma presença que não pode ser ignorada. E isso reforça algo ainda maior. O mundo espiritual não é simples, ele é estruturado. Existe uma hierarquia, uma organização, cada ser com uma função. Mensageiros, executores, seres próximos da presença divina. E quanto mais próximo, mais complexa é a forma. Isso não é aleatório, é estrutura. E quando isso fica claro, surge uma pergunta inevitável. Por que isso foi suavizado? A resposta pode estar na própria natureza humana. A necessidade de tornar o desconhecido mais aceitável, mais confortável. E assim, a complexidade foi reduzida. As múltiplas faces desapareceram. Os olhos foram ignorados. E tudo foi transformado em algo familiar. Mas isso teve um custo. A profundidade foi perdida. A intensidade foi apagada. E aquilo que antes causava impacto se tornou apenas simbólico. Mas quando se volta aos relatos, sem filtros, algo reaparece. A imagem original. E com ela, o impacto. Depois de tudo isso, uma coisa se torna impossível de ignorar. A imagem dos anjos que muitos carregam está longe da realidade descrita. Não é apenas aparência, é entendimento. Esses seres não seguem padrões humanos, não existem para gerar conforto. Eles carregam propósito, intensidade e algo que vai além da compreensão. E isso muda tudo. Porque quando essa percepção muda, a forma de enxergar o invisível também muda. E então surge a pergunta final. Se apenas a aparência desses seres já desafia tanto, o que mais ainda não foi entendido?
E se você quer continuar explorando tudo isso, se aprofundando cada vez mais nessas verdades, esse é o momento. Se inscreve agora no canal A Bíblia Revela, porque entender o que está além do visível pode transformar completamente a forma como você enxerga a realidade.